Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao JBR News, o nosso podcast. Notícias com análises rápidas e diárias, uma parceria do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. Hoje, eu, Estevão Damasio, e o nosso colega Rodolfo Lago, vamos analisar alguns que estão chamando a atenção em nível nacional e também no cenário internacional. Nós vamos começar o bate-papo de hoje com o Rodolfo Lago, analisando os prováveis impactos do anúncio de fechamento das fábricas da Ford no país. A Ford fez um comunicado, liberou para a imprensa. Hoje, muita movimentação dos sindicatos, né, especialmente em São Paulo e na Bahia, fábricas importantes da companhia automotiva. E é um processo, né, Rodolfo, que já vinha sendo desenhado. A Ford já vem dificuldade, especialmente nas últimas décadas, já tinha paralisado a produção nos Estados Unidos. Aqui no Brasil já estava sendo um pouco desidratada. Agora a Ford vai ficar com fábricas em nossos vizinhos, entre os quais a Argentina, vai manter a sede administrativa da América do Sul aqui no Brasil. É um baque tremendo para a economia, né, Rodolfo? Sem dúvida, né? Quer dizer, nós temos aí o fechamento de uma montadora importante. A Ford é a primeira fábrica de automóveis que se instalou no Brasil, né? Tem mais de 100 anos, né? Mais de 100 anos, fabricava lá os Fordinho Bigode, né? Os Ford modelo T, Ford modelo A, ainda no início do século passado, né? Então, realmente, uma história muito grande, muito forte no Brasil. Depois, a Ford, na década de 60, comprou a Willys, né? Que fabricava, na época, o Gordini, né? Fabricava outros carros ali, e aí viemos na época do Corcel, da Belina, né? Ford Maverick, enfim, a Ford tem uma série de carros aí, de automóveis que são Ícones, né? ícones, né, da história automobilística brasileira. Então, realmente é muito triste, né, a gente ver uma situação dessa. Verdade, você tem razão, isso daí é parte de um processo. A gente não pode deixar de considerar isso, nem achar que isso foi uma decisão tomada de ontem para hoje, não foi. Isso é parte de um processo que, como você disse também, teve impacto nos Estados Unidos, teve impacto em outros lugares. As montadoras de automóveis, elas estão muito se unindo hoje, né? Está havendo muita associação entre elas, enfim, diminuindo, né, o número de montadoras no mundo. Isso daí, então, era parte de um processo. Agora, o Estevão, não deixa também de ser um sinal, né, da crise que a gente está passando. Primeiro, significa a perda de alguns milhares de empregos, né, no país, né? Então, Diretos e indiretos, né? isso daí, então, já tem um impacto que enfim, não é inegável, né? E, em segundo lugar, é que se no momento desse, em que a empresa está definindo diminuição de estruturas, redução de atividades, ela opta por manter o trabalho no país vizinho e não manter aqui, isso também é um sinal, né? Porque ela poderia Claro. ter feito o contrário, né? Então, a partir do momento que a Ford resolve, não, eu não vou mais atuar no Brasil, mas eu vou atuar na Argentina, isso pode ter um significado, deve ter um significado, de que nesse momento a Ford considera a Argentina um país mais confiável, um país mais seguro para a manutenção de um negócio, um país onde existe hoje mais clareza das regras do que o Brasil, né? Então, aí, por mais que isso seja um processo, não dá para a gente concluir que a nossa situação atual não acabou influindo nesse processo, né? De É alguma forma interessante, deve ter Rodolfo. influído. Só abrir um parênteses, você foi muito feliz em destacar
de forma responsável, não podemos acreditar, obviamente, a saída da Ford, essa decisão traumática e radical da Ford, ao governo Bolsonaro, né, que finalizou há pouco o segundo ano. Não é isso, é um processo longo. Porém, a partir do momento em que a Ford decide manter as suas plantas na Argentina e, salvo engano, no Uruguai, né, são países que, para a Ford, nesse momento, o custo-benefício é melhor. A gente fala muito no custo Brasil, o país ainda está patinando, o governo Bolsonaro, tudo bem, não havia uma pedra no caminho, uma montanha no caminho do governo, que é essa pandemia. Eu acho que isso influenciou a não aprovação até agora de um sistema tributário mais eficiente e eficaz, né, de uma reforma previdenciária mais profunda, como queria a equipe econômica. Então, nós estamos carecendo ainda de clareza jurídica, né? A segurança jurídica é porto seguro para qualquer investidor. Então, eu acho que não é culpa do governo Bolsonaro, porém, nos últimos 2 anos, além da pandemia, o governo foi muito inábil e não teve a competência para aprovar medidas que talvez pudessem ter mudado a ideia da Ford. Mas, Rodolfo, antes da gente passar rapidamente para outro tema, o presidente Bolsonaro hoje tocou numa ferida que eu acho que a gente não pode deixar de abordar. Os tais dos subsídios. Ele disse que a Ford mentiu. A Ford queria, na visão de Bolsonaro, continuar recebendo subsídios bilionários, né? Isso é um ponto que a gente não pode deixar de tocar, porque realmente o setor automotivo, nas últimas décadas, se beneficiou muito de subsídios dados pelo governo. Por quê? Porque o governo, o mercado brasileiro sempre foi muito dependente do setor automotivo. Então, sempre foi um jogo muito desigual. O que você acha dessa frase forte hoje do presidente da República? Olha, Estevão, nossos amigos, de fato, existe muito esse processo de proteção. No Brasil, realmente se estabeleceu uma cultura, né, de que o empresário se socorre muito do governo. O empresário diz que é liberal, né, e tal, mas Isso. vive toda hora querendo se socorrer do governo e pedindo ao governo esse tipo de ajuda, não deveria pedir, né? Agora, por outro lado, né, Estevão, nossos amigos, vamos considerar que algumas coisas que eu acho que não podem deixar de sair na hora de se fazer uma avaliação dessa. Primeiro, nós estamos falando de uma pandemia, né? Então, nós estamos falando de um problema planetário. O nome pandemia já diz isso, que o problema é planetário. Então, a doença Covid-19 não é um problema só no Brasil, é um problema no mundo inteiro. Se atrapalhou coisas aqui, atrapalhou coisa nos outros países também, né? Então, se hoje o Brasil parece não ser um país mais seguro, um país tão seguro para investimento quanto outros, ele também não pode colocar a culpa disso toda na pandemia, né? Quando uma das razões pelas quais o presidente Bolsonaro foi eleito, uma das coisas que ele dizia na campanha, quando ele segurou pelo braço o ministro Paulo Guedes, levou o ministro para ser o posto Ipiranga da economia dele, era no sentido de dizer que, com essa entrada do Paulo Guedes, essas amarras, né, existentes, esse cipoal que existe para você fazer negócio no Brasil, ia acabar, né? E a gente não viu nada disso concretamente acontecer, né? O governo não foi capaz de levar adiante as reformas estruturantes que ele prometeu. E aí é por quê? Porque o governo faz confusão demais, né, Estevão? O governo não consegue manter um ambiente de tranquilidade para essas coisas andarem no Congresso. Isso tem um preço. O governo não compreendeu que a confusão que precisava fazer para ganhar a eleição, e foi inteligente ao fazer confusão nas redes sociais o tempo inteiro, não cabe no governo. O governo precisa de tranquilidade, precisa de serenidade, e a gente não consegue ter isso, né? O papo está muito bom, o relógio está correndo e o Rodolfo me deu um bom gancho, Congresso. Vamos fazer o seguinte, Rodolfo, vamos falar um pouquinho, e até já entrando nas nossas projeções, a gente tocou muito nos últimos dias na sucessão da Câmara. O Senado estava lá meio quietinho, mas agora não, parece que o Senado começou a efervescência para a disputa do lugar
do atual presidente da casa, né, o Alcolumbre. Simone Tebet deverá ser lançada pelo PMDB, pelo MDB. Será que é uma reação a uma aliança super pouco provável que vai do PT até Bolsonaro? Que coisa doida, né, esse caminho aí do Senado. Agora, de novo, né, Estevão, vamos lembrar aqui para os nossos seguidores, você ouviu isso aqui, né? Isso, de forma No- antecipada. Nosso amigo Alexandre Jardim, que está essa semana de folga, contou para vocês como é que estava se dando essa articulação no Senado. Ela passava por uma coisa que acabou não acontecendo, que era uma tentativa de troca do nome do governo pelo presidente lá do Conselho de Ética, né? Isso acabou não acontecendo, mas a partir daquele momento o Alexandre Jardim contou aqui para a gente que isso começou como reação a produzir uma união dentro do MDB em torno do nome da Simone Tebet. As disputas internas que haviam ali começaram a se consolidar no sentido de considerar que a Simone poderia ser o melhor nome do MDB para essa disputa. A Simone Tebet colocou que ela não aceitaria participar de uma disputa interna, né? Que ela só sairia se isso fosse uma aclamação, se fosse uma unanimidade dentro do partido, e parece que ela obteve isso foi obtido, e aí, em torno dessa unanimidade em torno dela, hoje o nome dela deve ser oficializado como a candidata do MDB. E essa situação que você colocou aí, ela também acho que ajudou a produzir essa aglutinação, porque ontem o PT, de forma surpreendente, disse que no Senado vai apoiar o nome que é apoiado pelo governo Bolsonaro, que é o nome do senador Rodrigo Pacheco, Pois é. o nome Do do Democratas, né? Democratas, né, o nome apoiado pelo atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E aí é o seguinte, por que o PT está fazendo isso que parece que não tem a menor lógica? O PT está fazendo isso, me parece, por uma única razão. Vamos lá, não é a única razão, mas me parece que é a principal razão. O PT não quer que o MDB comande as duas casas do Congresso. O MDB não quer, o PT não quer, a essa altura, fortalecer o MDB, fortalecer os planos do Rodrigo Maia também, fortalecer essa possibilidade de aliança que está posta entre o DEM e o MDB, que no fundo é a aliança em torno da candidatura do João Dória do PSDB à presidência da República. Então, o PT apoia um nome do Bolsonaro, veja só que maluquice, para diminuir essa força de um possível adversário em 2022. Com essa análise do Rodolfo, eu aposto também, né, no lançamento ainda hoje, né, da candidatura da senadora Simone Tebet com apoio do PMDB, do MDB, eu insisto em pôr esse pezinho do MDB, mas a gente vai continuar acompanhando os fatos políticos, né, Rodolfo? A gente volta amanhã com mais uma edição do Podfest, do JBR News, que está sempre no jornaldebrasilia.com.br e no nosso site também, imagemcredibilidade.com. Rodolfo, Até amanhã, Estevam, até amanhã, pessoal. Sempre muito obrigado aí pela audiência de vocês. Vamos nessa. Tchau, pessoal.